Bem-vindos a mais uma conversa focada em fontes históricas. Hoje a gente vai mergulhar num período, olha, bem turbulento, até brutal da história religiosa na Grã-Bretanha e Irlanda. É o tempo antes da Rainha Maria I. O foco são as perseguições, os martírios que aconteceram lá. Exatamente. E para guiar a nossa análise, a gente está usando principalmente o capítulo 14 do Livro dos Mártires. É uma fonte que, assim, detalha bastante o sofrimento, né? Tanto dos cristãos lá nos primeiros séculos, quanto depois daqueles que a gente pode chamar de precursores do protestantismo. Isso. A fonte cobre um período bem longo. A nossa missão aqui é, então, mergulhar nessas narrativas, tentar entender as diferentes ondas de perseguição. Começa lá com os saxões pagãos, os vikings, e vai até os conflitos dentro da própria igreja, a repressão contra os lollardos, né? A gente quer extrair os pontos principais, as histórias mais marcantes que estão nesses relatos. É um trabalho importante para entender essa época. E olha, um negócio que salta aos olhos logo de cara nesses textos foi justamente nesse período que criaram a primeira lei na Grã-Bretanha que autorizava queimar pessoas vivas, por causa da fé delas. Puxa. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. É um período bem complexo mesmo. Como você disse, ao longo desses séculos que a fonte cobre, a gente vê diferentes agressores, né? Primeiro tem os invasores pagãos, saxões, vikings, que atacavam a estrutura cristã que já existia por lá. Certo. Mas depois, séculos mais tarde, a própria Igreja Católica estabelecida se torna, assim, a principal perseguidora. O alvo muda para que eles consideravam herege. E as vítimas também mudam, né? Também mudam. Começa com o clero, monges cristãos das Ilhas Britânicas. E depois o foco vai muito para os lollardos, né? Os seguidores das ideias do John Wycliffe. Ah, sim, Wycliffe. E o que eu acho fascinante aqui é observar como as motivações para perseguir parecem evoluir, sabe? Começa com uma destruição mais, digamos, física e religiosa, vinda de fora pelos invasores, e séculos depois se transforma numa supressão bem sistemática de doutrinas específicas, coisas que a hierarquia da igreja via como perigosas. Entendi. E para traçar essa história toda, fontes antigas como os Escritos de Gildas, que é o escritor britânico mais antigo que o texto cita, e essas compilações posteriores, tipo o Livro dos Mártires, são, assim, essenciais. Então vamos começar por aí, por essas perseguições mais antigas. A fonte fala de Gildas descrevendo o que ele chama de uma narração terrível da barbárie dos saxões pagãos. Sim, ele pinta um quadro bem sombrio. Eles chegavam, destruíam igrejas, matavam o pessoal do clero. O cristianismo até resistiu, mas muita gente teve que fugir, né? Buscar refúgio em lugares mais afastados, tipo além do rio Severn, lá no País de Gales. Exato, buscando segurança onde podiam. E tem um exemplo de brutalidade que o texto cita, o massacre dos monges de Bangor. Foi lá por 586. Ah, sim, Bangor. O texto até faz questão de dizer que esses monges eram distintos dos de épocas depois, talvez menos ligados a Roma, não sei. Mas o ponto é que foram massacrados pela fé deles e por serem vistos como líderes da resistência local, né? Exatamente. Eram símbolos, né? E essa violência externa, ela continuou, na verdade até piorou com as invasões dos dinamarqueses, os vikings, lá a partir do século VIII. Ah, os vikings. A fonte descreve eles como bandos errantes de piratas e bárbaros. Atacaram várias partes da Inglaterra, da Escócia. Tem relatos de ataques perto de Southampton, lá por 857, onde queimaram igrejas, mataram clérigos. Que cenário de terror! E não para por aí. Mais tarde, em 870, depois de umas batalhas no centro da Inglaterra, os invasores pagãos pegaram o rei Edmundo, da Anglia Oriental. O rei Edmundo? Sim, e o relato do martírio dele é particularmente cruel. Primeiro, zombaram dele, depois amarraram e usaram como alvo para flechas, sabe? E no fim, decapitaram. Nossa Senhora! Ele acabou virando um santo e mártir super importante na Inglaterra medieval. E coisas parecidas aconteceram na Escócia. Igrejas queimadas, centenas de clérigos mortos e na Irlanda também. E a fonte sugere um motivo para esse ódio especial contra o clero. Sugere sim. Diz que talvez fosse porque os clérigos se opunham abertamente à idolatria pagã, e também porque desencorajavam o povo a colaborar com os invasores. Eles eram um obstáculo tanto ideológico quanto prático. Faz sentido. Bom,
Avançando bastante no tempo, a gente chega num cenário diferente. Já estamos lá no século XIV, reinado de Eduardo III. Agora, o conflito principal que a fonte descreve não é mais com gente de fora, mas interno mesmo, né? Dentro da cristandade na Inglaterra. Isso, a coisa muda de figura. O texto fala de uma igreja sumamente corrompida. Diz que o evangelho estava eclipsado por cerimônias, superstições e o que chama de torpe idolatria. É pesado. É uma crítica forte, sem dúvida. E é nesse clima que as ideias de John Wycliffe começam a ganhar força. Ele defendia a Bíblia acima da tradição da igreja, criticava a riqueza do clero e, o que foi crucial, promoveu a tradução da Bíblia para o inglês. Um ponto-chave, e esse da tradução. E os seguidores dele, os Lollards, começaram a crescer em número, o que, claro, irritou profundamente a hierarquia da igreja. Compreensível do ponto de vista deles, era um desafio direto. E aqui está aquele ponto que eu mencionei no começo. No início, por mais que o clero tivesse furioso com os Lollards e as heresias deles, eles não tinham o poder legal para matar. Podiam prender, interrogar, forçar a retratação. Exato, mas pena de morte por heresia, isso não estava na lei inglesa ainda. Até 1401. Aí a coisa muda radicalmente. Segundo a fonte, o clero, especialmente o arcebispo Arundel, conseguiu convencer o rei Henrique IV e o parlamento a aprovar uma lei chamada De Haeretico Comburendo. Sobre a queima de hereges. Exatamente. Foi a primeira lei na Grã-Bretanha que autorizava especificamente que pessoas consideradas hereges obstinadas, ou seja, que não negavam suas crenças, fossem entregues às autoridades civis, o braço secular, para serem queimadas vivas. Que horror! E a justificativa? A justificativa era proteger a fé e a ordem social, manter tudo sob controle. E essa lei teve efeito rápido, imagino. Quem foi a primeira vítima que a fonte registra? A fonte aponta um sacerdote de Londres, William Salisbury, isso no mesmo ano, 1401. A acusação principal foi negar a transubstanciação, aquela crença de que o pão e o vinho viram literalmente corpo e sangue de Cristo. Ah, transubstanciação? Um ponto central. Centralíssimo. Como ele se recusou a voltar atrás, foi condenado e queimado vivo em Smithfield, Londres. Um lugar que, infelizmente, ficou famoso por essas execuções. Smithfield. E não demorou muito para pegarem gente mais importante também, né? O caso do Sir John Oldcastle, o Lord Cobham. Ele era nobre, soldado respeitado. Sim, o caso de Oldcastle, que foi executado lá por 1418, mostra bem isso. A perseguição não era só contra pobre ou clérigo baixo. Ele era amigo do futuro rei Henrique V, veja só, mas foi acusado de apoiar as ideias de Wycliffe. E a defesa dele, o que ele disse? A fonte cita a defesa dele. Ele foi cuidadoso, disse que imagens podiam servir para lembrar, mas adorar era idolatria. Sobre peregrinações, falou que obedecer a Deus era mais importante que viajar para lugar santo. Argumentos bem lógicos, na verdade. Mas não adiantou. A execução dele foi particularmente brutal. Penduraram ele com corrente sobre uma fogueira e queimaram. O relato diz que ele morreu orando pelos inimigos. Nossa, isso mostra a intensidade da coisa toda, né? A crença de um lado, a perseguição do outro, e a fonte continua. Lista muitos outros casos ao longo do século XV e início do XVI. É impossível falar de todos aqui, senão... A gente se perderia, assim. É uma lista longa e triste. Mas talvez a gente possa destacar alguns casos que mostrem aspectos diferentes dessa perseguição. O que mais te chama atenção nesses outros relatos? Olha, vários aspectos são bem chocantes. Um deles é a crueldade que às vezes envolvia a família da vítima. Tem o caso de William Tilfrey, queimado em Amersham, 1506. O que aconteceu com ele? O relato afirma, é difícil até de acreditar, que a própria filha dele, John Clark, foi forçada a acender a pira que matou o pai. Não! Sério? Sério. Imagina o terror psicológico. A mensagem que isso passava para todo mundo ali era para traumatizar mesmo. Que coisa horrível, meu Deus! E as acusações? Eram sempre essas questões teológicas complexas, tipo transubstanciação, ou tinha coisa mais simples? Tinha de tudo. Negar a presença real na Eucaristia era comum, como a gente viu com Salisbury e Oldcastle.
Mas olha, muita gente foi perseguida por coisas que hoje parecem básicas, tipo ter ou ler a Bíblia em inglês. Ler a Bíblia em inglês dava pena de morte? Dava. A fonte menciona casos tipo Thomas Bynard e James Morton, queimados em Lincoln só por lerem o Pai Nosso ou a Epístola de Tiago em inglês, ou um sapateiro, Christopher, queimado em Newbury em 1519. Motivo? Negar artigos papistas e ter livros em inglês. Então só ter o texto na língua do povo já era crime. Isso liga direto com a ideia do Wycliffe, né? De que as pessoas deviam ler por si mesmas. Exatamente, era visto como uma ameaça direta à autoridade da igreja que queria ser a única intérprete. Outro ponto comum era criticar práticas como o culto a imagens e as peregrinações. A gente viu isso com Oldcastle e também com Thomas Mann e Robert Semlin, queimados em 1519. Questionar essas práticas era questionar a própria igreja. Sim, a tradição, a autoridade. E tem também a questão da retratação. Muita gente era pressionada, torturada, ameaçada de morte para negar as próprias crenças. A fonte menciona vários que se retrataram no começo, mas depois se arrependeram e reafirmaram a fé, mesmo sabendo que iam morrer. Como aquele caso do Troubled Bilney, um acadêmico de Cambridge. Bilney é um exemplo muito interessante disso. Ele se retratou, mas depois ficou com remorso profundo. Aí decidiu pregar de novo, publicamente, sabendo o que ia acontecer. As últimas palavras dele na fogueira, segundo o relato, foram de fé, de esperança na salvação, apesar das tempestades, como ele disse. Que força de convicção! Mostra o conflito interno, né? Mas também a força da crença. E teve outros, como um John Stillinson, que na hora H, ali na execução, declarou que estava pronto para morrer pela verdade que tinha negado antes por medo. É impressionante ver a variedade de gente atingida, né? Sacerdotes, nobres, acadêmicos, artesãos como alfaiates, sapateiros, camponeses, mulheres. E você mencionou tortura. A fonte descreve umas coisas horríveis antes mesmo da execução, né? Como com aquele Richard Byfield, que era ex-monge. Sim, o relato sobre o Byfield é pesado. Fala de masmorra imunda, deslocamento de juntas, açoites brutais. A intenção era clara, quebrar a pessoa física e psicologicamente para conseguir a retratação. E quando não conseguiam? Aí vinha a execução pública, para servir de exemplo. E a crueldade podia continuar até na hora da morte. Tem o caso de um trabalho Harding, que um cara da multidão esmagou o crânio dele enquanto ele queimava. Ou um John Brown, que queimaram os pés dele até o osso antes da execução final para tentar forçar uma nova retratação. Meu Deus, que nível de sadismo! E essa perseguição foi até perto da reforma inglesa mesmo, né? Já no reinado de Henrique VIII, antes dele romper com Roma, eles continuavam perseguindo por lollardismo ou por influência das ideias de Lutero. Continuavam, sim. A fonte cita casos como o de John Thrift e Andrew Hewitt, queimados juntos em 1533. Até a execução do Thomas Cromwell, lá por 1540-41. Embora a acusação formal fosse traição, a fonte o considera mártir. Por quê? Por causa do trabalho dele pela reforma e contra o papismo, que arrumou inimigos poderosos para ele. Entendi. As perseguições só mudaram de figura depois, com o próprio Estado inglês, já sob Henrique VIII e os sucessores, virando perseguidor de católicos e outros dissidentes. Mas nesse período que a nossa fonte principal cobre, o alvo era mais quem era visto como precursor do protestantismo ou crítico da Igreja de Roma. E para fechar esse ciclo de repressão, a fonte menciona uma lei específica que proibia ler as escrituras em inglês. Chamava isso de ciência de Wycliffe. Qual era a lógica por trás de proibir a leitura da Bíblia? Essa lei, provavelmente o ato dos 6 artigos de 1539 ou algo parecido, só oficializou o que já vinha acontecendo na prática. A lógica era simples: manter o controle. Controle da informação. Exato. Permitir que gente comum, leiga, lesse e interpretasse a Bíblia sozinha, minava a autoridade exclusiva do clero como intérprete oficial da vontade de Deus. Era visto como abrir a porta para o questionamento, para heresia e, na cabeça deles, para desordem social. Então, transformar a leitura da Bíblia em inglês num crime de heresia e traição punido com perda de bens e da vida? Era a forma mais extrema de tentar sufocar esse movimento de acesso direto às Escrituras. Então, o que tudo isso significa,
né, olhando para o conjunto, as fontes que a gente analisou hoje pintam um quadro, nossa, muito sombrio. Séculos de perseguição na Grã-Bretanha e Irlanda antes da Maria I. A gente viu a violência dos invasores pagãos no início, mas o foco principal do relato é mesmo a repressão interna. A própria igreja estabelecida perseguindo gente que desafiava a doutrina, prática, autoridade, especialmente quem se inspirava em Wycliffe e queria ler a Bíblia. É um quadro desolador, realmente. A gente vê histórias de fé inabalável, de gente resistindo à tortura, à morte, mas também de uma crueldade que era institucionalizada, né? Um abuso de poder muito claro. Para quem busca informação nessas fontes, são narrativas que, mesmo distantes no tempo, dão um vislumbre dessa luta longa, dolorosa, pela liberdade de consciência, de expressão religiosa e o preço altíssimo que muita gente pagou por acreditar no que acreditava. Exatamente. E talvez, para a gente pensar um pouco depois dessa conversa, a gente viu as acusações que sempre voltavam, né? Negar a presença real, questionar imagens, peregrinações, ler a Bíblia em inglês, rejeitar o Papa. Sim. Como ficou claro, para a autoridade da época, isso não era só uma briga teológica abstrata. Eram atos de subversão, ameaças diretas à ordem social e religiosa, que era uma coisa só praticamente. É verdade. E isso leva a gente a pensar até que ponto o controle sobre como a religião é interpretada e quem tem acesso à informação foi, e talvez de formas diferentes, ainda seja uma ferramenta fundamental para manter o poder. Fica aí a reflexão. Uma questão profunda mesmo e super relevante que vai além desse período histórico. Agradecemos muito a atenção de todos nesta exploração das fontes sobre um capítulo tão intenso e, francamente, tão complexo da história.